Bem-vindos a essa aula sobre dízima periódica e fração geratriz. Vamos começar, né? O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, ela é um número infinito, tá? Um número decimal infinito, e ela tem um período. Então, já entrando aí na parte da classificação das dízimas periódicas, nós temos a simples. O que é uma dízima periódica simples? Que após a vírgula, ela somente tem o período. Quem é o período aqui nesse caso? É o número que está se repetindo. Então, como eu só tenho 4, o período é o 4. E a parte inteira? A parte inteira é quem está aqui, ó, é o zero, tá bom? Nesse caso, 2,5555, né? E 3 pontinhos, porque é infinito. Então, o 2 é a parte inteira, ok? E o período é o 5, porque é ele que está se repetindo. Então, o que é uma dízima periódica simples? É a que após a vírgula, né, aqui na parte decimal, só tem o período, ok? Então, ó, vejam que após a vírgula só tem o 4, que é o período. Após a vírgula só tem o 5, que é o período. Ah, e se o período fosse 52? Só teria 52, 52, 52, tá bem? Ela seria simples. E a composta? A composta é quando eu tenho alguém depois da vírgula que não é o meu período, tá? Aí vai depender um pouco a nomenclatura, mas aqui na aula nós vamos chamar de antiperíodo, tudo bem? Então, o número que está se repetindo é o 7. Então, o 7 é o meu período. Quem que é o meu antiperíodo? Quem está depois da vírgula, mas não é o período? O 5. Então, o 5 é o antiperíodo, tá? E a parte inteira é o 0. Agora, neste outro exemplo, a parte inteira é o 2. Depois, quem que está se repetindo? Ó, é o 63. 63, 63, 63. Então, o período é o 63. Quem que é o antiperíodo? Quem está depois da vírgula e sem seu período. Então, é o 325, ok? Ele que é o antiperíodo. Vamos lá, então, já para exercícios, para colocar em prática o que a gente está aprendendo. Então, vamos lá. Classificar essas dízimas, tá? Só uma coisa importante. Vou já escrever aqui na primeira dízima 0, quem que é o período? Ó, é o 35, né? A gente tem que perceber quem está se repetindo. Eu posso escrever essa dízima como está aqui na imagem, ou eu posso colocar um traço em cima do meu período, ok? Como que eu sei se ela é uma dízima simples ou uma dízima composta? Eu vou olhar, ó, após a vírgula, aqui na parte decimal. Tem algum número sem seu período? Tem. Tem o 2. Então, ela é uma dízima periódica composta, ok? Agora, o outro exemplo. 15,333 e assim por diante. Posso escrever também com um traço, tá? Não tem problema. Vamos lá, vou olhar. Após a vírgula, quem que é o período aqui? É o 3, né? Porque ele que está se repetindo. Após a vírgula, tem algum número sem ser o 3? Não, não tem ninguém. Então, ela é uma dízima periódica simples, ok? Próximo, 2,567, e assim por diante. Então, quem está se repetindo é o 567. Posso até escrever com um risquinho, ó. Então, ela é simples ou composta? Como não tem mais ninguém após a vírgula sem seu período, ela é simples, ok? Último caso, 0,56844141. Então, quem está se repetindo é o 41. Então, é 0,56841, tá? Então, tem alguém após a vírgula sem seu período? Tem. Tem o 568. Então, ela é composta, ok? Muito simples essa parte, tá? E as dízimas periódicas, elas são números racionais, né? Que a gente faz o símbolo do que, tá? Os números racionais. E os números racionais são todos os números que eu consigo escrever na forma de
fração, tudo bem? Então, uma dízima periódica eu vou conseguir escrever na forma de fração, que é o que nós chamamos de fração geratriz, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar só com dízimas simples, tá? Periódicas simples. Então, vou fazer aqui o primeiro item. Então, vou chamar de x, ou pode chamar de qualquer outra letra, a dízima que eu quero encontrar, tá? A minha fração. Como ela já é uma dízima periódica simples, eu vou olhar quem é o período. O período é 3. Então, o que eu faço agora? Como 3, né, só tem uma casa, então não é, por exemplo, 32, que tem duas casas, né, tem unidade e dezena. Então, como tem uma, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque quando eu multiplicar por 10, vai ficar 3,333 e assim por diante. Então, o meu período, ele foi para antes da vírgula. Ele se tornou a minha parte inteira, tá? É isso que eu quero. Quero que um período se torne a parte inteira. Então, tá bom. Agora que eu já fiz isso, é só eu subtrair essas duas equações, tá? Então, 10x é igual a 3,333 e assim por diante. E x é 0,333, assim por diante. Se você não viu ainda a equação no primeiro grau, provavelmente a parte de fração geratriz, que talvez esteja no seu material, não é referente a esse método, tá? Eu vou ensinar um outro método depois também, então você pode pular o vídeo mais para o final. Vamos lá, continuando. 10x menos x, 9x. Agora, percebam aqui, ó, a parte decimal não é a mesma? Se eu estou subtraindo, vai ficar quanto? 0, né? Porque 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, a parte decimal vai ficar tudo 0 aqui. 3 menos 0, 3. Ou seja, nós temos que é 9x igual a 3. Então, o x é igual a 3 nonos. Então, se eu quiser simplificar, posso até simplificar a fração, que dividido por 3 dá 1/3. Mas quem que era o x? A minha dízima. Então, ó, 0,33333 e assim por diante, minha dízima periódica, ela é igual à fração 1/3, tá? Ou 3 nonos também, não tem problema. Se não pedir a simplificada, tranquilo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Exercício 2. Esse já vou fazer um pouco mais direto, né? Então, x é igual a 0,444 e assim por diante. Novamente, ó, o período é o 4. Uma casa, quero que ela se torne a parte inteira. Vou multiplicar por 10, então. Então, 10x é igual a 4,444 e assim por diante. Vamos subtrair essas duas equações. Menos x igual a 0,444. 10x menos x, 9x, igual. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Parte decimal, mesma coisa. Vai ficar tudo 0, tá? Então, aqui ficou 0, 4 menos 0, 4. Então, x é igual a 4 nonos. Tudo bem? Então, essa dízima, 0,4, né, infinitamente, é a mesma coisa que eu fazer a fração 4 nonos. Se você quiser, testa aí. Pega a sua calculadora ou faz aí no papel mesmo. Divide 4 por 9. Vê se não vai dar esse número. Pode ter certeza que vai dar essa dízima periódica. Agora vamos para o 3. Também é uma dízima periódica simples. Então, o 3. Vou escrever x é igual a 1,25 e assim por diante. Ótimo. O que eu quero? Eu quero que o período venha para frente, se torne a parte inteira. Quem que é o período? 25. Então, eu quero que o 25 se torne a parte inteira. O 25, ele tem unidade de dezena.
Então, para o 25 vir para frente, para ficar 125, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100, né? Então, aqui o x é 1x. 1x vezes 100, 100x. Ok? Ótimo, agora é só subtrair de novo. Então, 100x, que é igual a 125,25, 25, assim por diante, menos x, que é igual a 1,25, 25 e assim por diante, tá? Aqui, a parte decimal se anula. 125 menos 1, 124. 100 menos 1x, 99. 99x. Então, 99x é igual a 124. Então, x é 124 dividido por 99. Tudo bem? Testa, faz na sua calculadora 124 dividido por 99. Vai dar exatamente essa dízima periódica. 1,25, 25, 25. Tá? Então, isso é exatamente 1,25. E a gente coloca o tracinho em cima para indicar que é o meu período. Agora vamos para a composta. A composta tem um passo a mais, tá? Então, vou chamar de x 0,1222, assim por diante. Primeiro, na composta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformá-la em simples. Só lembrando, por que ela é composta? Porque tem esse número 1 aqui, que não faz parte do período, e ele está após a vírgula, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que após a vírgula só tenha o período. Quem que é o período? O 2. Então, o meu 1 tem que vir para frente. Então, vou multiplicar por 10. Então, vai ficar 10x, que é igual a 1,222 e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu faço quando ela é composta é transformar em simples, tá? Então, agora, percebam que eu tenho uma dízima periódica simples, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é transformar em simples. Agora, se eu transformei em simples, é só fazer o passo que eu fazia anteriormente. O período é 2, então quero que ele se torne a parte inteira. Vou multiplicar por 10. Só quem que eu vou multiplicar por 10? Aqui, o 10x. Então, 10x vezes 10, 100x, que é igual a 12,222 e assim por diante. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, subtrair. 100x, que é 12,222, menos 10x. 1,222. Aí, o que eu faço com essa primeira equação aqui? Nada, tá? Nada. Por quê? Você só vai utilizar aqui, você deixou como simples, e aqui você colocou o período como parte inteira. Inteira. Minha letra é horrível aqui, gente, peço desculpas. Então tá, vamos lá. 100 menos 10, 90. 90x, que é igual a parte decimal, a gente já viu, cancela. 12 menos 1, 11. Então, x é igual a 11 sobre 90. Quem quer o x? Minha dízima periódica. Então, o x é 0,12. Ok? Minha dízima periódica composta. Tudo bem? Então, já vimos, composta, o que eu faço? Primeiro, eu torno ela simples. Depois que eu tornei ela simples, tranquilo, só fazer o mesmo passo. Então, o x eu vou chamar de 2,25, 36, 36 e assim por diante. Que é um período 36. Ótimo. Quem que está me atrapalhando, né? Por que ela é composta? Por causa do 25, que é o meu antiperíodo. Beleza? Eu quero que o 25 venha para frente. Só que 25 tem unidade de dezena, né? Então, tem que multiplicar por 100. Ok? Então, vai ficar 225,36, 36 e assim por diante. Perfeito. Agora, ela já é simples. Então, aqui, já é simples.
Agora é só eu fazer o passo que eu estava fazendo anteriormente. Pego o período, que é o 36, e agora eu quero que ele seja parte inteira. 36 também tem duas casas, então vou multiplicar por 100 novamente. Então vai ficar 10.000x, que é igual. Coloca só o período aqui na frente e copia o resto, tá? Então 22.536. Beleza, agora vamos subtrair. Subtrair, lembrando que é essas duas, tá? A simples e a que o período está como parte inteira. Então, 10.000x, que é igual a 22.536,36, menos 100x, que é igual a 225,36 e assim por diante. Já sabemos que a parte decimal vai zerar, né? 10.000 menos 100 dá 9.900. Então, 9.900x, que é igual. Parte decimal zerou. Agora, nós temos 22.536 menos 225. Tranquilo aqui, né? 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Então, ficou 22.311. Então, x é igual a 22.311 sobre 9.900. Ok? Então, esse é o valor da minha dízima periódica, de 2,2536. Ok? Quando eu falo esse 36, a gente coloca o traço em cima, não esqueça que o 36 é o período. Então, ele vai se repetir infinitamente, tá bom? Isso é uma maneira de eu falar para ser mais rápido, tá? Vamos lá. Agora, eu vou ensinar para vocês esse método que eu ensinei anteriormente, foi o método da fração geratriz, tá? Se você estiver fazendo uma prova de vestibular, que é questão aberta, você tem que escrever, aconselho que você faça o método da fração geratriz, tá bom? Ou uma prova que você tem que justificar, também aconselho. Agora, eu vou explicar um outro método, tá bem? Vamos lá. É muito simples, ó. Aqui na primeira, vou fazer passo a passo com vocês, ó. No primeiro, nós já vimos, né? Já fizemos esse exemplo, mas ok. 0,333 e assim por diante. Quem que é o período? Vamos lá, ó, prestem atenção. Quem que é o período? O período é o 3. Então, coloco o 3 aqui. Sobre quantas casas tem o 3? Uma, né? É diferente, por exemplo, de 32, que tem unidade e dezena. Então, eu vou colocar 9. 3 sobre 9 eu posso simplificar, que dá 1/3. Ah, professora, mas por que isso? Gente, o motivo está aqui atrás, ó. O motivo é por causa da fração geratriz, entendeu? Esse é o motivo. Agora, o método que eu estou ensinando agora é um método só para ser mais rápido, para você conferir, tá bom? Então, o motivo de ser 3/9 ou 1/3 é porque a gente faz a conta lá na fração geratriz. Agora, esse método aqui é só uma maneira de encurtar, tá? Então, vamos lá. O 0,444. Quem que é o período? 4. 4 são quantas casas? Só unidade, então coloco 9. Sempre vou colocar o 9? Sim, sempre, tá? Vamos lá. Outro simples, outra dízima simples, 1,25, 25 e assim por diante. Vamos lá agora, ó. É tranquilo, tá? Isso é tranquilo. Eu posso separar em 1 mais 0,25, 25 e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Porque 1,25, 25, 25, 25 infinitamente é a mesma coisa que o número 1 mais 0,25, 25, 25. Beleza. O 1, deixa ele aqui. Como que eu faço a do 25? Igual a gente viu agora, ó. Quem que é o período? 25. Beleza. Quantas casas tem um período? Ah, ele tem unidade, tem dezena. Então, vou colocar 2 9s, tá bom? E aí, aqui, a gente só faz MMC, tá?
De 1 em 99 é 99. 99 dividido por 1, 99 vezes 1, 99, mais 25. Beleza. 99 mais 25, tranquilo, né? 124. Então, 124 sobre 99. Tudo bem? Esse é um método. Agora eu vou explicar outro. Prestem muita atenção aqui. Ó. Vou fazer com o último item aqui, o item 5, tá? Então, ó, aqui é o 4, aqui é o 5. Vou fazer com o item 5. Porque se dá certo para o item 5, dá certo para todos. 2,25, 36, 36 e assim por diante. Primeira coisa que eu faço. Ó, eu vou ver meu período. Quem que é o período? O período é o 36. 36 está se repetindo. Beleza. Primeira coisa que eu faço é copiar a parte inteira, o 2. O anteperíodo, quem que é o anteperíodo? O 25. O 25. E o meu período, o 36. Tá? 36. Copiei todo mundo. Ok? Menos. Agora, o que eu faço? O menos eu vou copiar da parte inteira até o anteperíodo. Então, sem a vírgula, tá? 225. Sobre. Agora eu vou olhar para o meu período, para o 36. Ó, o 36. Ele tem quantas casas? Ah, ele tem unidade e ele tem dezena. Então, vou colocar 2 noves aqui. Beleza? E agora eu vou olhar para o meu anteperíodo. Meu anteperíodo é o 25. O 25 tem quantas casas? Ah, ele tem o 5 e ele tem o 2. Então, 2 casas, eu vou colocar 2 zeros. Tá bom? Então, beleza. Então, eu tenho aí 22.536 menos 225. Quanto que dá isso? 22.311 sobre 9.900. Ok? Ah, mas de novo, vamos relembrar. Por que que é isso? Da onde surgiu esses noves, esse zero? Por que que eu copio até o período, depois até o anteperíodo? Gente, o motivo tá ali, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? É a mesma fração. É a mesma fração. O motivo é eu fazer a conta. É eu fazer a fração geratriz. Esse método aqui, só para ser mais rápido, tá? Então, vamos lembrar, ó. Vou fazer agora, aqui em cima, esse aqui do 3, usando esse método. Tudo bem? Tem como? Tem. Ah, mas é simples. Não tem problema. Vamos lá. Quem que é o período? 25. O que eu faço primeiro? Copio até o período. 125. Sem a vírgula, tá? Menos. Antes do período, tá quem? Ah, tá só o 1. Então, coloco aqui, menos 1. Sobre. O período tem quantas casas? 2. Então, vou colocar 2 noves. Tem alguém aqui no anteperíodo? Ah, não tem. Por que que não tem? Porque ela é simples. Então, se não tem... A parte inteira conta? Não, não conta, tá, gente? Então, é só 125 menos 1, 124 sobre 99. Tá vendo? É igual. É igual, tá bom? Vamos para o 4 agora. O 4 também é composta. 0,1222 e assim infinitamente. Beleza. Quem é o período? O período é o 2. Vou copiar até ele. 0,12 é 12. Tá bom? Menos. Quem vem antes do período? É 0,1, que é 1. Sobre. Período tem quantas casas? Ah, uma casa só, é só o 2. Então, 9. E o anteperíodo? Ah, também só tem uma casa, porque é só o 1. Então, 0. Então, vai ficar 12 menos 1, 11, sobre 90. Pode conferir, ver na calculadora, vai dar exatamente a minha dízima periódica. Tudo bem? Esse método, gente, ajuda demais, demais. Principalmente se o que você quer é fazer conta, tá? Operações com dízima periódica. Transforma em fração que vai ser sucesso. Vamos lá. Agora, usando esse método, rapidinho, ó, vamos ver as primeiras dízimas periódicas que nós utilizamos para classificá-las como simples ou compostas. Então, ó, a primeira,
para vocês verem que é tranquilo. 0,23535 e assim por diante, tá? Vamos lá. Quem que é o período? 35. Então, vou copiar até ele, 235. Menos. Quem vem antes do período? O 2. O anteperíodo é o 2. O 35 são quantas casas? Ó, tem unidade e tem dezena, então vou colocar 2 noves. E o anteperíodo? Ah, o anteperíodo só tem uma casa, então fica 990. 235 menos 2, 233 sobre 990, tá? Aí, se o período tiver 3 casas, vão ser 3 noves, tá? Se o período tiver 20 casas, vão ser 20 noves aqui, tudo bem? A quantidade de noves no denominador é sempre igual à quantidade de casas aqui do meu período, tá? Mesma coisa para o zero. Quantidade de zeros no denominador é igual à quantidade de casas do anteperíodo. Vamos lá para o exercício 2. 15,333. Quem que é o período? O período é o 3. Beleza, vou copiar até o período. Então, vai ficar 153. Menos. Quem vem antes do período? É a parte inteira, o 15. O 3 só tem uma casa, então um 9. Tem anteperíodo? Não tem, então ficou assim mesmo. 153 menos 15 dá 138. Então, a minha resposta é 138 sobre 9. Beleza? Vamos lá. Próximo, o 3. 2,567, 5, 6, 7. Quem que está se repetindo? Opa, faltou os 3 pontinhos aqui. 567. Ele é o período. Então, vai ficar 2, 5, 6, 7. Copio, só tiro a vírgula. Menos, quem vem antes do período? O 2. Coloco o 2 aqui. Sobre. O período tem quantas casas? 3, ó. É 567. O anteperíodo? Não tem anteperíodo. Então, beleza. 2.567 menos 2, 2.565. Sobre 999. Tá? Essa é a fração giratriz dessa dízima periódica. Agora o 4, para a gente finalizar. 0,5684141 e assim por diante. Quem é o período? 41. Vou copiar até o período. 841. Menos. Quem vem antes do período? 568. Sobre. Período tem quantas casas? 2. Então, são 2 noves. E o anteperíodo? Ó, o anteperíodo agora tem 3, ó. É o 568. Então, são 3 zeros. Tá? 56.841 menos 568 dá 56.273 sobre 99.000. 99 mil. Ok? Então, pessoal, esse método, esse último método que eu ensinei, ele é muito prático mesmo. Como que você vai saber? Tem que decorar, tá? Esse método tem que decorar, tem que entender que primeiro você vai colocar até o período, depois você vai subtrair até antes do período, a quantidade de noves é a quantidade de casas do período, a quantidade de zeros é a quantidade de casas do anteperíodo, tá? Como que você vai lembrar disso? Fazendo exercício, fazendo bastante exercício para memorizar, tá bem? Lembrando, sempre recomendo que você saiba os 2 métodos, tá bom? Porque o método da fração geratriz, ele é muito importante se for uma questão que você tem que justificar, tá bom? Principalmente questão de vestibular, tá? Que você tem que justificar, é importante que você saiba os 2 métodos, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários, tá? Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima aula. Até mais, pessoal!